Oi, gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso Nicole Hurk. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, se você aí quiser apoiar o canal, por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos. Esse simples ato aí de clicar no gostei e se inscrever ajuda muito, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse tipo de vídeo e recomenda ele para mais pessoas. Então, por favor, clique no gostei, se inscreva aí, comente qualquer coisa que ajuda demais, tá? Dito isso, vamos pro vídeo. Nicole van der Hurk nasceu no dia 4 de julho de 1980 na cidade de Erkelenz, na Alemanha. Ela era fruto de uma relação extraconjugal entre a sua mãe, que se chamava Angélica, e um vizinho ali dessa mulher, o qual já era casado, né? Tinha outra família, já tinha filhos, mas ainda assim é dito que esse homem, que não teve o nome divulgado, chegou a registrar a menina, mas o casal não manteve nenhum tipo de relação. Inclusive se fala que esse homem não quis ter contato com a filha depois do registro. A mãe da Nicole então iniciou um relacionamento com um homem holandês que já tinha um filho, né? Já era pai de um menino, e com o andar ali desse relacionamento eles decidiram se mudar para a Holanda, né? Onde poderiam viver todos juntos. Lá eles se casaram, mas dito que esse relacionamento terminou não dando certo. E em 1989, quando a Nicole tinha ali por volta dos seus 9 anos de idade, eles decidiram se divorciar. Durante esse processo, o padrasto terminou ficando com a guarda total da Nicole, e pelo que parece, né, pelo que dá a entender, isso aconteceu porque a mãe da Nicole, né, a Angélica, sofria de uma depressão muito grave. Para a justiça, ela não teria condições de cuidar da filha. A Nicole então ficou, né, continuou morando com seu padrasto e seu meio-irmão. Seu padrasto se chamava Ed van der Hurk, é aí que vem o sobrenome dela, e seu meio-irmão lá na Holanda, enquanto sua mãe passou a viver sozinha. Aos poucos a vida da família foi voltando ao normal, né, foi se ajeitando, e um tempo depois o Ed, né, padrasto da Nicole, iniciou um relacionamento com uma mulher chamada Giolanda, a qual tinha conhecido ali no meio que ele trabalhava, né, ele era músico. Então eles se conheceram por meio de amigos em comum, eles tinham muitos amigos em comum, terminaram se conhecendo, iniciando um namoro que logo se tornou um casamento, e essa Giolanda passou em pouco tempo ali a morar com a família. Nesse mesmo período, a mãe da Nicole tira a própria vida, né, lá na casa onde ela vivia. Se dá a entender nas matérias que eu li sobre esse caso que ela tomou essa decisão depois de saber que o marido se casou, né, o ex-marido se casou novamente, mas eu tenho minhas dúvidas, né, por motivos óbvios, né, a gente sabe que não é um acontecimento que faz alguém tomar uma decisão dessa, ela já estava doente, isso só foi ali certamente mais um motivo para ela não querer viver mais nesse mundo. Mas isso realmente aconteceu, ela realmente tirou a própria vida em 95, enquanto a Nicole tinha ali por volta dos seus 15 anos de idade. É dito que a menina sente muito a perda da mãe, apesar de não ter tido muito contato com ela depois do divórcio, né, mas ainda assim era a mãe dela, então ela sente muito. Foi um período muito complicado na vida da Nicole. Enquanto ela crescia, justamente por causa do trabalho do pai, né, pelo fato dele precisar viajar muito, ela passava períodos na casa da sua avó, né, mãe do Ed, não só ela como seu meio-irmão também. E foi lá que no ano de 1995, mesmo ano em que a mãe dela perdeu a vida, enquanto ela estava passando mais um período na casa da sua avó, que na manhã do dia 5 de outubro de 95, enquanto ela estava indo a caminho do seu estágio numa padaria local, ela estava pedalando a caminho desse estágio na sua bicicleta, coisa que ela fazia praticamente todos os dias, que ela foi vista pela última vez. O responsável pela padaria notou que a menina não chegou no seu horário habitual, né, coisa que era muito estranha, não era nada comum, já que se fala que ela era muito pontual, muito responsável, né, e não tinha o costume de faltar sem avisar. Dessa forma, depois, né, de passar ali algumas horas, depois de ele perceber que a menina realmente não apareceria, ele entra em contato com a avó da Nicole para saber dela. A avó, por sua vez, fica apavorada, né, já que para ela a menina tinha saído de casa desde aquela manhã. Eles então percebem que algo de muito errado certamente aconteceu e entram imediatamente em contato com a polícia para relatar o desaparecimento
dela. A polícia, felizmente, iniciou as buscas pela Nicole no mesmo momento em que souberam que ela estava desaparecida, coisa que, se vocês assistem aqui o canal, sabem que isso não é nada comum a polícia, né? Isso de todo o mundo. Geralmente leva 24 horas ou até vários dias para iniciar ali as buscas, de fato, mas felizmente no caso dela eles iniciaram ali imediatamente. A princípio, a polícia levantou a possibilidade da menina ter fugido para a Alemanha, né, já que ela era de lá, a mãe tinha perdido a vida ali há poucos meses, isso talvez fizesse ela querer voltar para a Alemanha, mas o padrasto, que nesse momento já tinha voltado de viagem, né, ele voltou assim que soube que a filha desapareceu, disse que isso não teria possibilidade, ele deixou muito claro que a filha não faria isso, e em poucos minutos essa hipótese foi praticamente descartada, né, isso porque a polícia encontrou a bicicleta da menina jogada ali nas margens de um rio próximo à casa da avó, e durante as buscas que se concentraram nesse rio, né, depois que essa bicicleta foi encontrada, uma mochila que também pertencia a Nicole foi localizada em outro ponto desse rio durante a noite, né, durante a madrugada. As buscas se estenderam, né, por vários e vários dias, mas nada além disso foi encontrado. Pouco mais de um mês depois do desaparecimento da menina, a polícia recebeu cerca de 300 pistas, mas nada que levasse até o paradeiro da Nicole, e em 22 de novembro do mesmo ano, né, de 95, uma pessoa que estava se exercitando numa floresta local próxima ao tal rio, né, onde a bicicleta dela foi localizada, viu algo que de longe ele achou que fosse um manequim, mas como vocês devem imaginar, quando ele se aproximou, ele percebeu que na verdade aquilo ali era um corpo humano. Ele então entra em contato imediatamente com a polícia, que ao chegar, né, devido ao estado de decomposição que o corpo estava, não conseguiram nem identificar se era homem ou mulher. Esse corpo então é levado para passar por uma autópsia e mais tarde é comprovado, né, é constatado que aquela pessoa era realmente a Nicole. Durante essa autópsia, devido ao estado do corpo, não foi possível, né, determinar ali com certeza a causa da morte, mas acredita-se que ela perdeu sua vida ali em decorrência de uma lesão que foi feita por uma faca nas suas costelas. Além disso, ela também sofreu 2 fraturas na sua mandíbula e outros ferimentos na cabeça e nos dedos. Também se constatou que ela foi abusada sexualmente. Mas, ainda assim, mesmo tendo encontrado o corpo da Nicole, não haviam evidências que pudessem levar ali ao culpado, né, ao criminoso, a pessoa que cometeu esse crime, e por causa disso as investigações ficaram paradas por vários meses, mas cerca de 6 meses depois do funeral da Nicole, acredito eu que por causa da pressão popular, a polícia resolveu prender tanto o padrasto quanto o meio-irmão da menina por suspeita no envolvimento no crime. Só que isso não se sustentou por muito tempo, já que eles não tinham provas que pudessem manter os dois presos, e poucos dias mais tarde eles foram obrigados a libertar, né, os dois. Só em fevereiro do ano seguinte, uma nova pista surgiu, isso quando uma amiga da família, né, que havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas, alegou que ela só tinha se envolvido nesse crime de tráfico depois de ser obrigada pelos homens que estavam envolvidos também na morte da Nicole. Pois é, uma história sem pé nem cabeça, e isso rapidamente foi desmentido pela polícia, né? Eles conseguiram provar que ela só alegou, né, só relatou esse depoimento numa tentativa de diminuir a sua sentença. E infelizmente nada saiu disso mais uma vez. Só 16 anos mais tarde se teve uma nova pista a ser seguida, isso quando o irmão da Nicole, né, meio-irmão da Nicole, que era 5 anos mais velho que ela, chamado Andy, confessou através do seu perfil no Facebook que era o culpado pela morte da menina. Ele então, que estava naquele momento na Inglaterra, foi extraditado para Holanda, mas em pouco tempo ele foi mais uma vez descartado pela polícia, isso depois do próprio dizer que só fez aquilo ali para voltar a chamar atenção para o caso da irmã. Mas para a polícia ele só fez o que fez na tentativa de voltar a receber a atenção que ele recebia quando a irmã desapareceu. Ainda assim, logo que ele saiu da prisão, durante uma entrevista, ele disse dessa vez que seu pai, né, o Ed, o padrasto da menina, segundo ele, havia abusado da filha, que teria ficado grávida, e para esconder essa gravidez, ele teria tirado a vida da menina. Pois é. O Ed chegou, né, a ser interrogado, onde negou qualquer relação com o acontecido, né? Ele não pôde ser preso porque contra ele só tinha o depoimento do filho, não era um depoimento dos mais confiáveis, né? Mas ainda assim, o corpo da Nicole foi exumado em setembro de 2011 para se ter certeza, né, se ela estava ou não
grávido. E durante essa exumação, a questão da gravidez foi descartada, mas agora com a evolução das técnicas, né, do DNA, pôde-se encontrar o DNA de 3 pessoas no corpo. E elas eram do namorado da Nicole na época, de um homem desconhecido e do Joey DG, que era um criminoso condenado por abuso sexual e também era um paciente psiquiátrico. Não se fala sobre esse homem desconhecido, mas o Joey, de 46 anos, foi preso pouco tempo depois por suspeita de envolvimento no crime. Ele passou por várias audiências antes do seu julgamento, onde ele se declarou inocente em todas elas. Ele alegou que manteve relação sexual consensual com a menina, né, dias antes do seu desaparecimento, mas disse que não a viu no dia do crime. A namorada do Joey na época do caso disse que no dia em que a menina desapareceu, eles tiveram uma briga feia e que o Joey teria saído de casa furioso, só voltando durante aquela madrugada. Durante seu primeiro julgamento, que começou em 2 de novembro de 2015, a acusação buscou a sentença máxima no país, que infelizmente é de 14 anos. Não sei porquê, mas é de 14 anos. Mas, como se já não bastasse, depois do tribunal aceitar a alegação da defesa, né, de que o acusado, né, de que o Joey era legalmente insano no momento do crime, justamente por causa do seu histórico com doenças mentais e pela possibilidade desse homem que não teve o DNA identificado ter também ali alguma relação com o crime, ele a princípio foi inocentado de homicídio, sendo condenado apenas a 5 anos de prisão por abuso. Felizmente, esse erro foi meramente consertado, bem meramente mesmo, quando o Ministério Público do país apelou contra a absolvição do Joey, abrindo um recurso que começou em 28 de agosto de 2018 e terminou em 9 de outubro do mesmo ano, quando o Joey foi finalmente sentenciado a míseros 14 anos de prisão por abuso e assassinato. Infelizmente, essa era a sentença máxima que ele poderia pegar na Holanda pelo crime que ele cometeu. Ele vai ficar no máximo 14 anos preso e depois estar solto. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, mas infelizmente o caso de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeço se você chegou até aqui. Peço desculpas se eu falei muito rápido nesse vídeo, é que, como vocês sabem, tá um barulho infernal, como sempre aqui nessa rua, então me desculpe se eu falei rápido, mas ainda assim espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa, que isso ajuda muito. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que já trouxe aqui para o canal. Fique à vontade para maratonar se você quiser. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!